Olá meninas, sejam todas bem-vindas a mais uma edição do nosso programa As Autênticas. E olha que mulher mais maravilhosa e autêntica que eu trouxe hoje para contar muitas dicas para você que é empresária. A Mel é especialista principalmente no ramo da moda e eu tenho certeza que ela vai agregar muito na sua vida. Então, Mel, bem-vinda! Obrigada! Muito obrigada por ter nos recebido, estar aqui para contar um pouco sobre tudo, os seus depoimentos com as suas próprias clientes, né? Então, assim, Mel, eu quero que você conte tudo para nós. O da onde te despertou primeiramente o ramo da moda, como é que tudo isso começou. Conta para as meninas aí tudo que você quiser. Tudo bem, meninas? Boa tarde, né? Não sei que horário que vocês estão assistindo. Andri, muito obrigada, tá? Pelo convite. Tá aqui do lado dessa super empreendedora. Olha, a gente fica até orgulhosa. Muito obrigada, tá? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Melânia Dias. Eu estou com 29 anos, trabalhando com moda há 8 anos. Na verdade, se eu for resumir a minha história, eu trabalho com moda quase que a minha vida inteira. Então, desde os meus 7 anos estou envolvida nessa área há bastante tempo, né? Trabalhei dos 7 aos 18. Com 19 fui cursar arquitetura. Cursei 2 períodos. Desisti num dia que eu estava na Cassol fazendo compras. E em vez de comprar uma revista de arquitetura, eu peguei uma revista de moda na mão. Eu falei, opa, tô fazendo a coisa errada, vou parar e vou voltar pro meu caminho, né? Perfeito. Cursei moda, já estou formada há 7 anos. Antes mesmo de me formar, eu já tinha a minha própria marca de roupa. Eu sempre gostei muito desse universo de tecido, de produção. A parte da costura é uma coisa que até hoje me fascina muito. Então, assim, tá no meio dos tecidos, das máquinas, junto com as costureiras, modelista. Então, antes mesmo de me formar, eu já tinha a minha própria marca de roupas. Na época, era uma marca de moda praia. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por praia, por sol. Então, lancei a minha primeira coleção de biquíni e de saídas de praia. Que legal, super desafiador, porque E você lançou sua própria marca. Sim, era mais nova também, né? Não tinha ainda experiência na parte de fabricação. Não era muito levada a séria pelas pessoas que eu procurava para prestar serviço para mim. Era uma menina. Era uma menina. Então, assim, hoje trabalhando na área que eu tô trabalhando, eu percebo que muitas pessoas ainda passam por isso, né? Sim. Então, de lá pra cá teve uma mudança. Tive durante 6 anos, trabalhei com fabricação, com produção. Nesse período tive 2 marcas. A primeira em sociedade, a segunda sozinha, carreira solo. Foi mais desafiadora ainda. Não sei o que é mais, se é ter a sociedade ou se é ser sozinha, né? As duas têm um lado bom e um lado aí ruim, mais ruim, né? Mas hoje fazem 2 anos já que eu tô trabalhando em outra área. Vai fazer agora o primeiro ano, mês que vem, de lançamento mesmo da minha empresa. Uau, gente, que legal! A pandemia aí veio para dar uma revolucionada, assim, tanto nos meus pensamentos quanto na minha rotina. Me despertou muita, assim, vontade de mudar, vontade de crescer, de uma forma diferente. Mas o que mais me despertou foi a vontade que eu sempre tive de poder ajudar. Eu sempre tinha muitas pessoas que me procuravam, Mel, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E eu não conseguia poder ajudar essas pessoas na época por falta de tempo também, né? Claro. A gente aí na nossa correria, André já é mãe, então assim, olha. Vai empreender, tem o marido, tem o cachorro, tem o filho, tem a casa. Então muitas das vezes eu queria poder ajudar de outra forma e eu não conseguia. Mas veio a pandemia, deu uma revolucionada. E muito engraçado que hoje me perguntam, né? Uma das perguntas que eu mais recebo, até das minhas clientes hoje, Mel, por que você mudou de área? Sim, o que te levou a mudar de área, né? Hoje eu tô trabalhando, tava contando aqui pra André, eu tô trabalhando na área de mentoria e desenvolvimento de sites, identidade visual para marcas. Que cresceu muito, Que cresceu muito na pandemia, muito mesmo. Em 2019 começamos a pandemia, né? 2020? 2019, em março e em julho eu já estava trabalhando um pouco com mentoria por trás, assim, tendo a minha empresa. E já estava desenvolvendo 2 sites para as clientes também que me procuraram.
Só que naquela correria, né? De cuidar da minha empresa, de fazer a mentoria, de parar pra fazer o site, não dava muito conta de tudo. E tive um problema familiar, que foi o que realmente me fez, assim... Parar tudo e pensar assim, não, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou continuar a minha marca, que tava já num período de investimento, né? Porque ela ainda era um bebê. Sim. Então eu tava com ela há 3 anos, então assim, chegou um momento que a gente tem que investir, tem que dedicar mais tempo ainda, né? Se você quer que o seu negócio realmente cresça. E foi um momento que eu parei e pensei, o que realmente eu quero? Eu quero poder realizar o meu sonho de poder ajudar mais pessoas, né? Transformar mais vidas, mais empresas. Eu quero transformar a minha. Claro. Ou eu vou tentar fazer uma coisa que eu consiga cuidar da minha família, cuidar de mim e ainda me realizar profissionalmente, né? E foi aonde eu decidi, então, vender a minha empresa. Nossa, e com o coração! Foi a decisão mais difícil que eu tomei até hoje. Sim. Porque, assim, quem hoje monta um negócio do zero sabe, né? Que a gente se apega, a dificuldade, a gente se apega tanto no nome, quanto na identidade visual, quanto em todo o processo, em tudo que envolve, né? Até a sacola, quando tu olha, tu te envolve. É que eu vejo muito que a marca hoje, ela é muito característica da dona. Muito. Né? Então, assim, sempre o dono, ele acaba colocando a sua identidade. Então, é mais ou menos assim, a Mel, ela cria a empresa dela e vai ter características da Mel. E o Glow é a cara da André, porque ela possui as minhas características. É a mesma coisa quando o dono, ele quer dar o seu pitaco, né? Então, quando você acaba se desfazendo de um negócio, você entrega com toda a sua identidade, né, para uma outra pessoa, às vezes um investidor, ou às vezes uma outra pessoa que vai tocar até a tua própria ideia. E aí, Mel, como é que foi, assim? Então, foi bem desafiador, eu anunciei, eu até lembro que eu conversei com uma amiga e perguntei, amiga, eu quero vender, mas eu quero que uma pessoa continue. Eu não quero que esse sonho morra, né? Querendo ou não, assim, foi uma dedicação muito grande. E ela falou, Mel, anuncia no teu Instagram que tu vai vender. Eu falei, gente, eu não vou anunciar a venda de uma empresa no meu Instagram, né? Ai, meu Deus! Querendo ou não, eu tinha todo o estoque, eu tinha na época estagiária, eu tinha um showroom. Anunciei, montei um folder, eu vendi em 1 semana. Olha, foi gente, muito que rápido. legal! E assim, estávamos no meio de uma pandemia. Eu costumo dizer até hoje para as minhas clientes, eu não vendi por falta de venda, foi os períodos que eu mais estava vendendo. Assim, quando veio essa questão da pandemia, eu comecei a fabricar roupa casual, comecei a fabricar máscara, eu cortava, meu Deus, costurava. E assim, foi a época que eu mais vendi, e quem é empresária sabe, foi na época que eu mais, assim, consegui tirar um salário mais alto pra mim dentro da minha empresa, foi durante a pandemia, foi no começo, e foi no mês que eu anunciei a minha empresa pra venda. Mas eu tava tão, assim, decidida de querer mudar, de querer fazer alguma coisa diferente e também de querer ter mais tempo pra mim, né? Sim. No momento que eu tava passando naquele ano. E eu disse assim, vou vender, vendi. Consegui, graças a Deus, porque assim, eu tinha vários trabalhos já pra entregar que eu não tava tendo tempo. Então, consegui realmente entregar todos os trabalhos. Em dezembro do mesmo ano, eu realmente comecei a trabalhar na área. Que legal, muito legal. E aí você começou com esse novo projeto onde você dava mentorias para outras empresas que trabalhavam também no ramo da moda, aonde elas queriam um pouco das suas, tanto de ideias, expertise do mercado, eu acho, né? Que você já estava dominando, né? Dava para se dizer assim. E então, Mel, você pegou basicamente várias empresas que estavam passando por um processo de pandemia, algumas em ascensão e outras não tanto, né? Sim. Porque existem algumas dificuldades. E quais eram as maiores dificuldades dessas empresas do ramo da moda nesse momento? Ou seja, o que mais elas te questionavam? Ou o que elas diziam, nossa, Mel, eu não sei, eu tô perdida, o que eu faço? Ou não, Mel, eu tô no meu melhor momento, o que eu poderia ainda agregar ainda mais? O que você tem assim pra nos relatar? No começo, que eu tava até conversando contigo antes, e eu acho que é interessante trazer, porque eu acho que tem muita gente que ainda tá passando por isso, é essa questão de depois da pandemia a pessoa querer fazer outra coisa. Viver outro momento da sua vida, ter mais tempo, querer empreender, né? No começo, a maioria das minhas clientes que me procuravam eram para montar a sua empresa na área da moda. Era pessoas, mulheres, todas as minhas clientes hoje são mulheres, e são mulheres que eu costumo dizer mais maduras, todas mais velhas do que eu. Acho até engraçado assim quando elas me procuram. A maioria, a arquiteta, a contadora, hoje eu tenho cliente que é advogada.
Então, assim, elas queriam realmente mudar. Mudar basicamente de ramo. De ramo. Elas queriam encontrar a felicidade que muitas nunca encontraram. Clientes minhas que eram muito boas, assim, na sua profissão, que tinham um salário muito alto, que queriam largar aquilo ali para realmente buscar o que elas sonhavam. E no começo era isso, assim, eram pessoas querendo montar as suas marcas. Do zero. Do zero. Ela te procurava e dizia, Mel, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, abrir. eu quero trabalhar com roupa, mas eu não sei se eu compro pronto, eu não sei se eu produzo, meu sonho é produzir, aonde que eu vou produzir isso, que tecido que eu vou trabalhar. E muitas empresas também que já estavam no mercado, que antes da pandemia não atacavam o online, né? Sim. Então, assim, muitas lojas, principalmente aqui da nossa região, que já trabalhavam com venda, né, de varejo, venda de atacado, porém em loja física. Sim. E essas empresas precisaram partir para o online, né? Aí pra conseguir atingir um público maior. Sim, porque às vezes eu até tinha em estoque, Aham. né, o produto e não tava tendo a demanda para vender na loja física. Então, o online hoje a gente sabe que a gente consegue atingir um público ainda maior, né? Muito maior, assim. Eu costumo dizer que a gente não tem um limite, né? A gente não consegue delimitar o público que a gente pode atingir. Então, muitas me procuravam para isso. Muitas com a dificuldade de não estou conseguindo vender, porque o cliente passou um período, né? Nós como clientes também, consumidores, a gente passou um período sem ir até as lojas, sem festas, sem eventos para poder comprar uma roupa nova. E aí, dentro de casa, com o pijama, tá tudo certo. Eu tive 3 clientes que eram do segmento de balada, tá? Uma cliente até de São Paulo, do segmento de balada, que ela me mandou uma mensagem e ela falou assim: Melânia, eu estou desesperada. As minhas clientes não estão indo pra festa, ninguém tá comprando os meus vestidos. Ela falou, eu vou fabricar pijama. Olha! E eu falei, gente, corajosa, eu pensei comigo, né? Mudar toda a segmentação, costureira, tudo. E ela falou assim, eu só quero que você me ajude a entender que tecido que eu posso trabalhar, porque eu já tive um prejuízo na época, isso faz 1 ano e pouco. Ela tinha uma Land Rover e ela vendeu para pagar o prejuízo que ela teve de um tecido que ela comprou e cortou milhões de pijamas e encolheu todos eles. Então, assim, ela me procurou, eu nunca me esqueci, eu dei uma consultoria na época para ela de 2 horas e a gente conseguiu resolver o problema dela. Então, assim, pessoas que realmente precisaram mudar, que sentiram na pele, né, essa dificuldade de encontrar novos clientes. E eu acho que a maioria vinha para isso, né? De precisar encontrar uma clientela nova, outras para começar a realizar o sonho que elas tinham, né? A pandemia foi algo muito louco, se a gente parar para pensar, né? Eu acho que na vida das pessoas deu um amadurecimento tão grande. Eu amadureci. Né? Muito, eu achei todos, assim, né? eu achei que é como se a população ela evoluísse, ela precisasse desse tempo. Que a gente estava vivendo uma vida tão frenética, tão corrida, né? Passando no nosso coisa dia a por cima dia. da outra. E tipo, nós tivemos que parar obrigatoriamente. E aí naquele momento é o momento que todo mundo parou e pensou. E muitos pensaram sobre a vida, muitos pensaram sobre a família, muitos começaram a pensar num contexto geral, né? E aí eu acredito que vai evoluir muito, principalmente para novas produções, para novas empresas, novas profissões, novas ideias, novas gerações. E antes não, as pessoas estavam só vivendo naquela correria muito frenética, né? Do dia a dia. Então eu acredito que a pandemia ela veio para somar muito, porque vai fazer com que as pessoas, né, vai ter esse tempo para pensar, para saber se vai agir, se vai recuar, se vai lançar. Não. Então, assim, eu acredito que de grande valia, por tudo que nós passamos, ainda vai ter sempre aquele ladinho positivo, né? Vai sim. Eu vejo que as pessoas estão muito positivas, até porque muitas estão querendo mudar. Né? Muitas, assim, não estão felizes e realmente, eu acho que depois da pandemia, desse sacode que a gente passou, as pessoas perderam um pouco o medo que elas tinham, né? E elas querem viver, não né? vou arriscar porque eu tenho medo. Não, já passei pela pandemia, então eu vou com medo e eu vou arriscar e vou dessa forma. Aconteceu comigo isso. Desde que eu me formei, assim, eu sempre fui muito metida na minha área. Então, assim, eu já cortei, eu já sentei na máquina pra costurar, eu já fiz modelagem, eu já vendi, eu já atendi, eu já entreguei. Eu já fiz todo o processo pra realmente ver o que eu gostava, o que eu não queria, né? E ver como que podia melhorar naquilo ali. Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas
estão muito assim, elas querem saber, elas querem conhecer. Eu tenho hoje clientes que são assim, funcionárias públicas, funcionária pública que trabalha aí 8, 12 horas por dia, que tem cargo alto dentro, né, da profissão. E mesmo assim mudou, tá? Montou marca, E tá super vendendo, feliz. tá super feliz, tá conseguindo administrar, tá feliz, tá mais. Eu digo pra elas assim, vocês hoje têm muito mais coisa pra fazer. Eu falo, vocês são loucas, Muito mais vocês não trabalho. têm mais tempo pra viver, mas vocês estão mais felizes. Então, Isso que assim, importa. é isso que importa. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, assim, né? Perfeito. E eu passei por isso de ter medo de mudar. Então, assim, há muito tempo eu queria mudar, E não tinha, mas eu tinha medo e eu não me sentia assim preparada. sim, Eu acho que hoje as pessoas tiraram um pouco isso da cabeça. esse medo. E Estão elas mais encorajadas. estão indo. Perfeito. Mel, e assim, conta pra gente, já que a tua expertise é na parte de mentoria de empresas, quais são hoje as grandes dificuldades que as empresas têm na hora da venda? Ai, André, então assim, pra você que é dona, pra você que é funcionária, pra você que é vendedora, Sim. né? Hoje, qual é uma grande dificuldade? É atender bem o nosso cliente? É proporcionar para o nosso cliente um produto de qualidade? Então, Tá. fala pra gente o que você acha hoje, né? Sobre isso. Eu acho que assim, ó, a qualidade hoje, acho que todos têm uma qualidade, né? Claro que a gente encontra uma empresa que tem uma. Você tá num segmento da moda, assim, tem uma costura melhor, uma embalagem melhor, uma recepção melhor, um lugar melhor para receber o Um cliente. tecido melhor, que agrega o Né? valor na Mas peça. assim, no geral, qualidade, muitas empresas hoje têm. Não é mais como na época que eu comecei, que você largava um tecido numa costureira e ela costurava tudo torto. Sim. Não tem mais, né? A não ser se for uma pessoa que realmente não tem experiência Domina. na área. Aham. Mas assim, hoje uma qualidade todos têm. O que eu vejo que muitas empresas ainda estão penando é na questão do atendimento. Na mão né? de obra, né? A mão de obra, qualificada. principalmente, uma mão de obra qualificada hoje está muito difícil, tanto para produzir, né? Quanto A também o funcionário para atender e para recepcionar o teu cliente. Porque hoje eu tiro pelas minhas clientes, elas não conseguem cuidar de tudo e ainda atender o seu cliente, né? Então, assim, achar uma mão de obra qualificada. Muitas também, quando acham, não sabem lidar com aquele funcionário. Então, assim, muitas hoje eu percebo que nessa correria elas acabam, assim, não passando o papel, eu acho que de empresários e empreendedoras para esse funcionário, para ele entender, né, o valor da empresa, ali o propósito que a tua empresa tem. Então, o funcionário mesmo fica perdido e muitas não têm paciência com isso, né? Sim. Então, eu percebo que isso é uma grande dificuldade e eu acho que a abordagem no cliente também. Hoje, muitas das empresas que estão procurando para mentoria de vendas, elas têm um bom produto, muito bom, por sinal. Elas têm uma qualidade boa, elas têm, assim, tudo que vocês possam imaginar dentro do segmento. Desde o cheirinho, a embalagem, o correio, Todo cuidado. toda a entrega, todo o cuidado. Mas elas não conseguem ainda abordar o cliente delas. Eu percebo que muitas empresas pecam numa coisa que para mim é a mais simples. É o teu público-alvo. Sim. Então, assim, eu brinco com as minhas clientes, eu tenho cliente minha, que elas me desenham o público-alvo, elas me desenham, por exemplo, uma Andriele. Uma pessoa mais clássica, né, mais moderna, que gosta de uma roupa mais fina. E elas vão lá e compram para esse cliente um cropped, uma saia curta, uma coisa com uma racha. Não vai vender Então, pra esse assim, cliente. eu percebo que muitas hoje, isso é em todas as áreas, tá? Eu vejo muito erro de público-alvo, de persona. De só comprar. De só comprar. As pessoas, elas realmente, assim, hoje eu ainda brinco que tem cliente que tá aí com o estoque abarrotado, que não tem mais aonde enfiar e que não consegue utilizar aquilo ali de uma forma diferente. E também não consegue montar, ela não consegue mais montar um look com aquilo ali, com aquela peça, porque ou ela já enjoou, ou ela acha que não vai vender, então ela vai lá e compra. E daí o que acontece? Você enfia em dívida, porque se tu não vende, automaticamente teu estoque tá parado e tu vai estar devendo, né? Perfeito. Então, assim, nesse momento talvez tu vai estar com o estoque parado e tu não vai poder ter condições de contratar um funcionário, um bom marketing para te ajudar a vender. Então, assim, isso é uma grande dificuldade. As pessoas hoje, seja qualquer área que eu vejo, eu percebo muito isso. Erro de público-alvo, né? É a mesma coisa ali, você montou aí o bolo maravilhosa, não pode errar no teu público-alvo, né? Porque senão tu não vai ter movimento dentro do teu negócio.
E eu percebo isso. Quando eu paro pra ver o público-alvo e eu paro pra ver as compras, por exemplo, eu tenho muita cliente que me desenha um público-alvo que só vai usar camisa. Uhum. E quando elas vão comprar, elas só compram t-shirt estampada. Perfeito. E aí tu Né? pergunta por que E você aí não eu comprou a pergunto, camisa. por que você não comprou a camisa? Ou vamos mudar. Vamos então elaborar outro público-alvo. Quem sabe o teu público até seja o da t-shirt, mas aí tu tá usando uma linguagem para falar com o da camisa e os dois não vão se conectar. Perfeito. Não que eu, Melanie, hoje não esteja aqui de camisa, até Querendo que é uma roupa, comprar uma querendo t-shirt, comprar por uma exemplo. t-shirt, mas o cliente tem, o vendedor, né, a empresária, a empreendedora, tem que entender que com aquela venda ela não vai conseguir sobreviver. Então Ela vai apenas ela vender vai alguns apenas itens. vender e não vai ter o lucro, né? Gente, eu amei essa dica. Então, prestem atenção as empresárias. Público-alvo. Ponto, ó, dica da Mel, foca qual é o seu público-alvo. Público-alvo. Primeiro, já elimina, é masculino, é feminino? Uhum. Ah, é feminino, foca no feminino. Isso. Depois do feminino, qual é a idade? Qual é a faixa etária? O que teu público gosta de fazer, Aonde né? ele gosta de ir, ele muito gosta de importante frequentar isso. quais festas, quais locais. Porque através da frequência dele, você determina qual tipo de roupa que ele vai querer usar. Sim. Né? Uhum. E aí se torna um pouco mais fácil você acertar na hora da tua escolha. E eu acho que assim, né, também ter foco no que tu vai vender. Vocês vão começar a dar tiro Porque pra tudo quanto é lado, eu né? vou me citar aqui como um exemplo. Hoje eu falo com as minhas clientes, eu brinco que eu brigo, mas na verdade a gente não briga, né? Aham. Mas eu sou uma pessoa que quando eu comecei a empreender na moda, eu montei uma marca, a minha segunda marca que eu montei sozinha. A primeira era só Beachwear, né? Aham. A segunda eu pensei assim, já tenho experiência, né? Agora eu tenho mais dinheiro. Vou montar um negócio pra vender um monte de coisa. Comecei a fabricar biquíni, saída de praia, roupa fitness, roupa casual, sozinha. Por exemplo, uma coleção que eu gastava, um exemplo, 10 mil reais na época pra fazer de beachwear, eu parti pra 4 segmentos. Eu Já tava vi- gastando ali no mínimo uns 30 mil. Gente, já virou 40, 10, No 10. mínimo ali uns 30, 35. Então, assim, o meu investimento já foi muito maior. O desafio de vender tudo isso foi muito maior. Outros públicos, Outros públicos, Né? com certeza. E assim, né? A mão de obra. a mão de obra. Porque às vezes a pessoa que te fabrica isso aqui, ela não vai conseguir te fabricar isso aqui com a qualidade disso aqui. Então você vai ter problema aqui, que foi o que aconteceu comigo. A minha mão de obra do fitness era muito boa, mas a minha mão de obra do beachwear Não tava era. muito ruim. E assim, uma dica que eu dou pra vocês e que hoje eu dou pra todas as minhas clientes é: fiquem de olho no que está vendendo mais, no que o seu público quer comprar e também no que mais te leva o teu dinheiro e o teu tempo. Por quê? Eu demorei 1 ano pra perceber que o beachwear tava me afundando. Se eu tivesse desde o começo Visto focado isso, já e tinha- visto isso, meu Deus, eu teria, não diria que eu não teria vendido, né? Porque foi uma Sim. decisão que eu tomei, mas eu teria lucrado muito mais. Porque assim, o lucro do fitness, quando eu fui parar pra fazer as contas, ele tava indo todo no beachwear. Por quê? A costureira não me entregava, eu tinha que levar pra outra, pagava pra essa, Gasta essa aqui. fazia errada, levava pra essa. Então assim, ao mesmo tempo que eu achava assim, mas no biquíni eu gasto mais tecido e vendo pelo mesmo preço de uma calça legging. Não. Ele tava afundando tanto no meu psicológico, porque isso hoje é muito importante, né? Então assim, o meu psicológico tava muito abalado nesse segmento, só que eu demorei muito tempo pra perceber Pra isso. perceber. E eu percebo isso, assim, Mel, que hoje o que acontece? Às vezes, né, o nosso público hoje, do nosso programa As Autênticas, com certeza é mais mulher, né? Sim. Então, saiba do seu negócio, saiba o que o seu negócio dá, saiba o quanto que você paga, o que você paga, pelo que você tá pagando. É isso mesmo, saber pelo que você tá pagando. Essa né? semana eu até tava fazendo um balanço lá na empresa e, gente, comecem a calcular as taxas de juros, de Meu cartão, Deus. de impostos, tudo isso a gente tem que embutir pro nosso cliente, porque às vezes o que acontece? Às vezes acontece, Mel, que você acha que você fatura X valor e quando você se depara, você fatura N. Por quê? Porque na verdade o valor que te aparece da venda não é o valor, começa a tirar. Aí você tira, o meu cliente fez em 5 vezes no cartão, já não entrou mais aquele valor. 5 vezes você já perdeu aí uma boa. Você já perdeu. quantia. Aí você tem que fazer o imposto. Aí você tem que tirar o valor da tua peça. Daí você tem que tirar o valor. Gente, então assim,
Dicas para vocês que são empresárias ou para vocês também que querem empreender. Coloquem o máximo, tudo na ponta do lápis. Eu sempre costumo Isso dizer. vai fazer com que você perceba qual é o seu produto-chave. Isso vai fazer com que você determine qual é o produto que você vende mais, vende menos, o que está em estoque, o que te rende mais em valores, tá? Então, isso também é muito importante, porque quando a gente fala de empresa, a gente fala de financeiro. Não tem como a gente fugir, né, disso. Então, é muito importante hoje fazer com que você, empresária, você domine o teu financeiro. Você entenda dos teus gastos, o que você pode cortar, né? E assim você sempre vai tendo o controle, né, Mel? É isso mesmo, porque senão quando você vê, tá indo, né, e você não tá percebendo. Hoje acontece muito com muitas empresas de não conseguir ver um lucro, né, de não conseguir ver. Justamente por isso, ano passado eu atendi uma cliente de uma empresa bem grande lá de Jaraguá. Ela já tinha quase 20 anos de loja, tá? De fabricação. Ela tem uma rede de costureiras enorme. E ela me procurou por acaso, assim. E eu lembro que eu brinquei assim com ela, né? Ela me falou, Mel, eu tô já há mais de 7 anos sem ver lucro. Nossa. Eu perguntei pra ela, mas você ainda continua, né? Fazendo igual? Eu falei, continua no ramo? E ela falou assim, Mel, eu continuo porque eu amo, trabalha eu, meu marido, meus 2 filhos. A família. Eu falei, foi a primeira pergunta que eu fiz pra ela. Eu falei, tá, mas tu sabes hoje o lucro do teu produto? 20 anos, tá, de empresa. Não. Eu falei, tá, mas você sabe quanto que você paga hoje de mão de obra numa peça? Ela, Mel, não consigo mais calcular isso porque hoje eu tenho as minhas costureiras. Eu falei, não, mas você tem que saber calcular, né? Eu falei... eu lembro que na época eu perguntei pra ela, tá, quanto que tá o teu produto hoje pra você vender no atacado? Ela vendia atacado e varejo. E o atacado ainda era o forte, né? E ela vem assim, eu vendo a minha calça legging a R$42, acho que ela me falou no atacado. Daqui a pouco o custo é 30, 39. Não, daí eu falei assim pra ela, né? Eu falei, olha, eu vou fazer uma conta contigo bem rápido. Eu falei, ano passado já fazia um ano que eu tinha parado, bem dizer, né, de fabricar. Eu falei, olha, 1 ano atrás, quando eu fabricava, eu falei pra ela, eu gastava só de tecido numa boa calça legging R$27. Eu falei pra ela. Que tecido que tu trabalha? Ela citou o tecido, né? Que era o mesmo que eu trabalhava. Tecido bom. Eu falei assim, então, o teu tecido tu deves gastar no mínimo, provavelmente tu compra mais do que eu, deves gastar uns R$22. Eu falei pra ela. E daí? Tu tens o teu aviamento, a tua embalagem, a tua mão de obra, o teu imposto, não sei. Ela olhou pra mim, ela, tá, Mel, quanto que tu vendia uma calça dessa? Eu falei, olha, por menos de R$70, tu não poderia vender? Justamente. Ela tava vendendo a 42, então tu pensa, ela não tava vendo lucro porque, óbvio que essa cliente vende muito, né? Porque Mas ela o lucro compra era todo mesmo lado de pequeno. tecido, mas assim, ela deveria estar tendo ali no lucro, sei lá, R$1, R$2, tu vender na quantidade, no teu giro, vai te dar um bom retorno? Vai. Só que daí se tu tem uma grande rede de pessoas por trás, né? Pra fazer acontecer. Aluguel, tudo que você tem que pagar, você não vai ver lucro. Não vai ver. E é verdade. E essa é uma realidade. Né? Então, gente, espero que tenha super agregado na vida de vocês, que algumas dicas, né? Hoje aqui da Mel falando um pouquinho da sua expertise, né, Mel? Pena que a gente não consegue falar tanto, né? A gente quer, se deixar, Mas a gente quer ficar a tarde inteira falando, porque com certeza, né, é um tema muito maravilhoso de a gente abordar. E se a gente entrar, a gente entra hoje no ramo de empresas, né, nos ramos financeiros, falar sobre funcionários, falar sobre táticas de venda. É muita coisa, né? Então a gente vai ficar aqui a tarde inteira, que também é algo que eu também gosto. Então, meninas, muito obrigada. Espero que vocês tenham amado o nosso segundo episódio, né? Já entrando de convidada assim, né? Podemos dizer de convidada assim, né? Nós estamos no nosso projeto bebê, né? Então, olha que legal. Então, eu quero muito agradecer, tá? Principalmente a disponibilidade da Mel ter vindo aqui, ter contado um pouquinho sobre a tua experiência, sobre as tuas vivências. Isso é muito legal. E espero do fundo do meu coração que esse nosso projeto ele possa agregar na vida de vocês, ou às vezes como dúvida, ou às vezes você mesmo que tá pensando, tá querendo se autodesafiar, que esse vídeo ele te incentive a fazer com que você tenha coragem de você querer mudar de ramo, de você enfrentar talvez, né, o mundo da empresária, de querer entrar pro ramo da moda, talvez. Então fica a dica aí pra vocês. Tem muitas áreas, né, hoje pra empreender e pra mulherada aí. Realmente se realizar, né, profissionalmente,
e ter mais tempo, eu acho, É também, verdade. pra aproveitar, né, a vida. Isso é muito maravilhoso, né? Começar a colocar tudo na ponta do lápis. Isso aí. Gente, obrigada, tá, meninas? Continuem aí nesse projeto que tá só um bebezinho. Só um bebezinho. Que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Certeza. Gente, obrigada. Obrigada, tá? Beijão pra vocês.